Muito boa tarde a todos. Eu sou a Carolina Sete, fisioterapeuta. É uma grande honra, uma grande alegria, com enorme gratidão que eu estou aqui hoje para contar um pouco do meu trabalho e da minha caminhada. E a minha intenção é mostrar para vocês um pouco sobre as assimetrias cranianas e mostrar que às vezes a gente tem uma visão de umas coisas que a gente realmente acredita que são as verdades absolutas e muitas das vezes a gente não está no foco exato. Então, assim começou a minha vida da fisioterapia, sempre tentando buscar respostas para tudo aquilo que eu estava vendo, que eu estava fazendo. E eu tive o privilégio, a honra de encontrar uma professora na minha faculdade, que foi quem me ensinou tudo isso que eu faço hoje, que tem essa cara meio diferentona. Não sei quantos de vocês já olharam, já pesquisaram. Vocês viram alguma coisa a respeito do meu trabalho? Quem já ouviu? Levanta a mão, por favor. Então, a maior parte de vocês já ouviu alguma coisa a respeito do que a gente faz. E hoje eu trabalho com o método D7, que é uma junção de todo estudo, de todos esses anos que eu vim desenvolvendo meu trabalho. E esse método, ele é oriundo, ele é derivado de uma técnica que se chama reorganização tônico-fásica da postura e do movimento, que foi criada pela minha professora Odete Durigon, que veio a falecer em 2005, e desde então eu continuo a desenvolver o trabalho que ela deixou. Que faz 8 anos que eu trabalho com esse assunto. Há 8 anos atrás eu recebi o primeiro bebê com um diagnóstico de hidrocefalia, já com indicação cirúrgica, mas não havia nenhum tipo de estrutura, tumor, alteração que justificasse essa hidrocefalia. Então, o Dr. Gustavo Foronda, que é um pediatra muito querido, era paciente da minha ex-sócia, e conversando com ela, ele contou que estava muito chateado, muito entristecido de ter que fazer a cirurgia nessa criança que não tinha aparentemente nenhuma razão para estar com aquele quadro. E a Ana comentou que eu trabalhava com crianças. Esporadicamente, eu atendia uma criança por ano, 2 crianças por ano. O meu foco era mais com os adultos mesmo. Então, eu trabalhei durante 16 anos com adultos, com dores crônicas e dores de difícil resolução. E assim, gente, eu fui buscando especializações. Então, a cada especialização que eu fiz, parece que as ferramentas foram dadas para o trabalho que eu faço hoje. Em 2001, a minha professora Odete, com a qual eu já estudava, já trabalhava, me orientou a fazer um curso de terapia manual. Então, eu me formei em terapia manual pelo Instituto Salgado, né? Eu me formei em 2003 lá. E lá eu tive a primeira experiência com o estudo do crânio. Então, eu aprendi as técnicas de Sutherland, que é um dos estudiosos mais antigos de crânio. Eu entrei na fisioterapia porque eu sempre tive o sonho de trabalhar com o cérebro. Porque eu entendo que no cérebro estão todos os controles, os governos. E se a gente consegue trabalhar com ele, a gente consegue resultados no corpo inteiro. E assim eu comecei a trabalhar com os crânios, de uma forma meio escondida, porque naquela época eu trabalhava em UTI neonatal, né? Então imagina eu chegar lá em 2001 e falar: oi, tudo bem? Eu vim fazer uma terapia craniana nesse bebê que está em coma, para ver se ele melhora, se ele acorda. E aí, gente, eu fazia bem quietinho. Ia lá, fazia o trabalho no crâniozinho e aí, milagrosamente, o bebezinho acordava depois de 6 meses de coma com uma intervenção. Então, desde 2001 eu estudo e trabalho com o crânio. E esse é um pouco do assunto que eu vou tentar passar um resumo para vocês. São muitos anos de estudo e justamente por isso nós enxergamos as assimetrias cranianas como algo completamente contrário de tudo que vocês vão encontrar na ciência, nos artigos e nos livros. E essa é a grande questão. Eu gostaria muito que vocês olhassem bem essa figura para vocês entenderem em que ponto da ciência a gente se encontra. Hoje nós estamos vivendo um momento em que a medicina ela tem um grande apelo para as ciências baseadas em evidências. E quando a gente pensa em evidências, a gente está pensando em um ponto específico de olhar. Então, se eu sou uma pessoa que está nessa posição,
e alguém me perguntar o que é isso, eu vou dizer para ela que é um circo. Mas se eu for uma pessoa que está nessa posição e alguém me perguntar o que é esse sólido, eu vou dizer para ela que é um quadrado. Então, o ponto de vista e de onde a gente parte para fazer as coisas é o que dá a tônica para o nosso trabalho com o método D7. E por isso que vocês que já tiveram a oportunidade de dar uma olhada, de pesquisar, perceberam que os resultados são tão diferentes, que a gente consegue muito rápido coisas que muitas vezes outros tipos de terapia não conseguiriam. Então, em todo este tempo estudando crânio, cérebro, neurociência, vias neuromotoras, neuroanatomia, neurofisiologia, a gente conseguiu postular uma teoria que não só enxerga as assimetrias de uma outra forma, como também propõe um trabalho completamente contrário do que tem sido visto por aí. A grande questão, quando a gente fala de crânio e assimetrias cranianas, é que as pessoas pensam no crânio como se ele fosse uma bola compacta e rígida. É assim que se ensina nas escolas de anatomia norte-americanas. Um outro erro é a gente imaginar que os ossos do crânio, eles têm a mesma formação que os outros ossos do nosso corpo. Então eu vou mostrar para vocês um estudo profundo do desenvolvimento e da formação óssea do crânio, para vocês entenderem como a gente enxerga as assimetrias. Estes ossos que vocês veem em formato de abóbada, eles têm uma ossificação muito específica. Estes ossos, eles se ossificam dentro de membranas. Então, os ossos do crânio, eles se iniciam a partir de núcleos de calcificação que vão começar na matriz do tecido conjuntivo. Ao nascimento, a maior parte destes ossos encontra-se dividido e eles ainda são cartilaginosos. Então, quando vocês olharem o crâniozinho do bebê, vocês vão ver que na parte baixa, principalmente no occipital, vai ser fácil de vocês enxergarem, esse occipital está todo dividido para que seja possível a passagem no canal do parto. Então, toda a anatomia do crânio, ela é feita de uma forma que o bebê possa ter essa maleabilidade, que o crânio consiga se apertar, se fechar, passar no canal do parto e sair. E uma coisa muito interessante que a gente conversa muito a respeito no método é que o bebê humano, ele não teria como nascer pronto, porque senão a cabeça dele não passaria no canal do parto. Então a gente considera, sim, o primeiro ano do bebê como uma esterogestação. Então, a partir de 1 ano é que o bebê vai estar mais ou menos perto do que, por exemplo, um cavalinho. O cavalinho já não nasce e sai andando. Então é mais ou menos com 1 ano que a gente considera que o bebê terminou o seu período de gestação. E isso é uma coisa que a gente considera muito na técnica. Aqui tem uma estrutura bem importante que a gente chama de tronco axial medial. Então seria uma linha traçada entre o olho e o pavilhão auditivo, onde a gente veria a divisão entre o neurocrânio e o víscerocrânio. Então, a base do cérebro formada pela esfenoide, o corpo da esfenoide, o forame magno e o corpo do etimoide formam esse eixo, esse tronco axial medial. Isso é um parâmetro bem importante para a gente olhar como se formam essas estruturas. A parte do rosto, que a gente chama de víscerocrânio, e a parte da abóbada craniana. Todas as camadas membranosas estão conectadas ao eixo. Então, vocês estão acostumados a falarem de fáscias, vocês olham isso, vocês estudam isso? As cadeias de fáscias, as membranas, são coisas que vocês pensam a respeito? Então, é uma coisa que eu sugiro que vocês comecem a pensar. Porque fáscias e membranas, elas estão pelo corpo todo. Cada parede celular é uma fáscia. E essa parede celular se conecta com outra parede celular, com vasos sanguíneos, com o tecido conjuntivo, com estruturas membranosas, com as estruturas fibrosas, como, por exemplo, colágeno, fibras elásticas. E quando a gente tem uma criança, um adulto com uma doença neurológica, a maleabilidade, a nutrição, a resistência, a higiene desse tecido, eles não vão acontecer adequadamente.
Então, do jeito que a gente trabalha, a gente vê que vocês têm como reduzir, reverter, regenerar tecidos que já estavam alterados de forma muito crítica. Então, sabendo como se formam essas estruturas, vocês vão ter poderes, vão ter mais ferramentas para trabalhar. Então, os ossos do crânio, eles se desenvolvem e vão ser sustentados ao redor desse eixo. E nesse eixo, gente, pensa aqui, ó, aqui eu tenho o forame magno. No forame magno está grudado quem? Que membrana que está grudada no forame magno, vocês lembram? Tubo dural? Está grudado no forame magno. Então, se houver alguma alteração de qualquer peça desse nenezinho em que esse occipital está todinho dividido, vai alterar o forame magno, mesmo porque o bebê não tem o forame magno consolidado, ele ainda é dividido em partes. Dentro do forame magno passa quem? A medula. Dentro do forame jugular, que é aqui, ó, passa o vago, passa o glossofaríngeo. Então, são nervos que são muitíssimo importantes. E se houver qualquer alteração na conformação ou no movimento dessas estruturas, tudo será alterado. Então, todas as camadas membranosas do corpo estão conectadas de alguma forma a esse eixo formado pela etimoide, esfenoide e forame magno. Todas as membranas do corpo. E eu tô falando de fáscia muscular, de parede de vaso, de unha, de pele, de cabelo, de tudo, gente. Então, se qualquer coisa desequilibrar esta balança, vai gerar comprometimentos nas vias efetoras, nas vias motoras e também no funcionamento das vísceras cerebrais. Então, as assimetrias cranianas, elas não são uma condição estética. Elas não vão passar com o tempo. Se há assimetria, significa que algum nível de tensão nas membranas houve. E por isso, esse osso não pôde se desenvolver. Acima do eixo é a abóbada do neurocrânio e abaixo o víscero-crânio. Quando a gente começa a pensar a respeito de osso, articulação, músculo, a gente sempre pensa naquele tecido que a gente viu na anatomia. Um pedaço de carne, um osso duro. E a gente esquece que quando a gente fala em vivo, são estruturas biológicas orgânicas. Vejam que interessante é quando se retira o tecido cerebral da calota craniana. Então essa vista, eu estou sem o meu esqueleto grande, que está com alunos, com o meu crânio, eu trouxe só isso. Essa vista é como se eu tivesse tirado todo o tecido cerebral e deixado as membranas e o tronquinho que está aqui, ó. Como é possível que o osso do crânio tenha o formato dos giros do cérebro? Vocês estão vendo? Como que o osso pode ter o formato do cérebro? Não é intrigante pensar nisso? Porque se o osso é uma estrutura rígida, dura, que se forma e acabou, como ele vai ter a impressão de cada um dos giros do cérebro aqui? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar para um assunto que se chama biomecânica embrionária. Os ossos da calota da abóbada craniana, eles não crescem antes do tecido cerebral. É o tecido cerebral que empurra o crescimento dos ossos da calota craniana. E quando a gente tem esse conhecimento, pensar nas assimetrias como uma questão estética fica muito complicada. Tem 2 saquinhos aí dentro, 2 zips. E tem um saquinho de óculos preto. Então vejam que interessante. Isso daqui é um corte que mostra as foices. Vocês estão vendo? Ó, é a foice do cérebro, os tentórios. Então agora a gente vai entender, e aí a gente estuda a biomecânica do embrião, a gente estuda muita embriologia também no método, que essas membranas que começaram a crescer e ser empurradas pelo líquido, porque é o líquido que empurra os tecidos para crescerem. São os fluxos de líquido que empurram o embrião para onde ele tem que ir. Então,
essas membranas que estavam se formando, elas começam a se enrolar e elas vão formando os giros do cérebro. Então, se eu tiver aqui, ó, um hemisfério, e outra coisa, tá, gente? O direito cresce antes do esquerdo. Então, existe essa regra, essa lei no crescimento dos tecidos, né? Então, cresceu o hemisfério aqui, ó, no hemisfério, ele começa a crescer e ele encontra a linha média do outro hemisfério. Nesse centro, acontece uma dobra de membrana que vai formar a foice do cérebro. Vocês estão entendendo? Então, essa membrana, ela é uma continuidade. Não existe separação entre o osso, o tecido cerebral, a dura. Não, gente, é tudo junto. Não tem como separar. Eles não se movem separados. Então, dentro dessa membraninha, a gente vai ter 3 camadas. Uma camada que vai formar a parte externa, uma camada que tem tecido mesenquimal aqui dentro e outra camada que vai formar a meninge. Então, o osso, que seria esse pretinho aqui, ó, ele flutua na membrana e ele vai ser empurrado a se desenvolver pelo crescimento do tecido cerebral. Portanto, se qualquer criança tiver qualquer nível de planificação dessa membrana, o tecido cerebral dela não se desenvolveu adequadamente e ele não está desempenhando o seu maior potencial. Dá para vocês entenderem? Toda a ciência sobre as assimetrias cranianas foi feita em cima da ideia de que, uma vez uma criança colocada numa determinada postura, a posição achataria o crânio dela. Não é assim que a gente vê quando a gente vai estudar a simetria craniana? A mamãe não virou a criança direito, mas não pode virar. Não é estranho? Olha, a mãe se deixou muito na mesma posição, então, mas não posso virar de lado. Nem de bruços, porque a criança morre. Não é assim que a gente está escutando por aí? Tem mãe que chega no meu consultório com a criança com 5 meses e ela nunca colocou de bruços. Porque ela acha que se colocar de bruços o bebê vai morrer, sufocado. Agora, gente, pensa comigo. É mais fácil o bebê morrer sufocado de barriga para cima ou de barriga para baixo? Se ele vomitar, é pior ele estar de barriga para cima ou de barriga para baixo? Então, vocês entendem que nesse assunto o que há é uma grande miscelânea, é uma bagunça. Cada um fala sobre é como se um estivesse falando de laranja, outro de banana, outro de abacaxi. Não há uma parada para se pensar. A aracnoide se correlaciona diretamente com o tecido cerebral. Aqui eu vou ter a pia e aqui, gente, já é a dura mater. Então, tem que pensar assim, o osso, ele está dentro da dura mater. Ele é a dura mater. A primeira camada é a dura, a segunda é o osso e a terceira é isso aqui, ó, periósteo externo. Então dizer que a cabeça chata é simplesmente não entender isto daqui. Porque se o cérebro empurra para o crescimento, se a cabeça não está convexa, é porque ela simplesmente não cresceu. Aqui eu tenho uma figura que ilustra o crescimento do embriãozinho. Então aqui formando o tubo neural. E aqui para vocês verem que a gente tem ó, a formação do crânio, vocês estão vendo? Então isto daqui, esses giros, eles são empurrados pelos fluxos de líquidos. Então imagina se eu tive uma criança, por exemplo, que a mãe teve uma restrição de sustentação do cordão umbilical por algum motivo. Então digamos que ele teve restrição de crescimento durante a gestação. Ou a mãe teve um pico de pressão alta, faltou sangue. Ou, sei lá, tomou um susto. Ou, sei lá o que aconteceu. De repente, faltou líquido para esse embrião empurrar um tanto de tecido. O que vai acontecer? Se faltou líquido ou faltou oxigenação, o tecido que deveria se formar depois pode não se formar. E aí a gente vai começar a ter, por exemplo, as leucomalácias periventriculares. Então, tudo isso é devido à falta de migração, à falta de força, à falta de jato, de fluxo de água para empurrar o crescimento desse embrião.
Quando a gente fala em ossificação intramembranosa, são áreas de mesênquima que, sob alongamento, então o mesênquima ele é um tecido polivalente, só que ele responde bioquímica e biomecanicamente. Então, se o meu mesênquima for esmagado, ele vai produzir um monte de ossos que tem cara de esmagado. Então, quando você olha uma esfenoide, vocês veem que parece que ela foi esmagada? Parece que ela foi apertada? Olha o etimoide. Ele é todo cheio de reentrâncias, como se ele tivesse feito isso daqui. Então, estes ossos que têm essa característica, a gente chama de ossificações endocondrais. Porque como eles são comprimidos, o mesênquima sob compressão, ele vira cartilagem. E a cartilagem se ossifica. O mesênquima sob alongamento, ele vira osso laminar, que é a ossificação intramembranosa. Todos os ossos da abóbada craniana são ossificações intramembranosas. Portanto, se a cabecinha está retinha, é porque a membrana não se desenvolveu, o que significa que o cérebro não cresceu do jeito certo naquela região. Vocês entenderam? Alguma pergunta até aqui? As áreas de mesênquima sob alongamento se espessam, porém se mantêm membranosas até iniciarem a ossificação. Os ossos laminares são formados assim, os da cúpula e os da abóbada. E esses ossos, isso é muito importante, eles vão crescer em direção uns aos outros até que eles se encontrem. Então entendam o seguinte, o que eu estou vendo aqui como uma membrana separada de um osso, se fosse no biológico, a gente estaria vendo só a membrana, a gente não estaria vendo o osso. Este ossinho, ele vai fazer uma ossificação radicular. Então ele faz alguns núcleos de calcificação e essas calcificações elas são radiculares. Então elas vão crescendo até que elas toquem o outro osso. Isso faz com que elas parem de crescer. Agora, a gente não está falando que isso daqui é uma membrana? O que será que acontece se essa minha membrana der uma dobradinha? Como que esse osso vai encontrar o outro? Ele não encontra. E aí eles vão continuar crescendo. E aí a gente vai ter uma condição bem mais grave, que a gente vai falar já já, que se chama cranioestenose ou a craniosinostose, quando eu tenho calcificação dessa sutura. Aqui a gente tem os ossinhos do bebê. Observem como as proporções da cabeça da criança são completamente diferentes das nossas. Para que seja possível a passagem pelo canal de parto, a mandíbula ela tem que ser muito retrognata, ela tem que ser menor. O nosso osso temporal ele vai estar dividido em várias partes. Observem. O osso frontal ele vai estar dividido em duas partes. Tudo para que seja possível a passagem no canal do parto. E aí, essas fontanelas, elas são os locais para onde esses ossos crescem e se encontram até que seja fechada de vez. Então, se qualquer coisa abalar essa mecânica, eu começo a ter alterações muito importantes na função dessa estrutura e principalmente na morfologia. Porque vocês já entenderam que a morfologia ela é dependente do crescimento do tecido cerebral. A formação óssea vai acontecer. Os pontos de maior estresse ou alongamento se tornarão os núcleos de ossificação. Então, onde tiver compressão ou muita distensão, vai calcificar. Enquanto eles se ossificam, os centros do osso começam a ficar rígidos. Assim, os vetores de força partem desse ponto e ele se torna o conector da roda, como se tivesse um núcleo de calcificação e ele vai desenvolvendo essa calcificação radicular. Acontecerá uma deposição das trabéculas ósseas e essas ossificações vão separar o mesênquima ou ectomeninge em periósteo interno e externo. É isso que eu mostrei para vocês, tá bom? Não se preocupem muito com esses nomes muito específicos. Isso daqui é como se eu tivesse feito um corte nesse sentido e estivesse olhando, tirasse o cérebro e olhasse aqui, ó, da vista posterior.
Então veja, aqui eu tenho uma estrutura que se chama crista galli. A crista galli, ela está no osso etimoide. Ela vai estar mais ou menos aqui dentro do nosso crânio. Olha só que interessante observar como são rígidas as estruturas e elas se organizam como se fossem um paraquedas. Vocês conseguem ver? Isto daqui, gente, é muito duro. Não é molinho. Não é molinho. Essas estruturas, elas têm mais ou menos, sabe aquela cartilagem do frango, aquela branca? Elas têm uma estrutura de rigidez desse tanto. Então, cabeça de criança não achata, gente. Não existe isso. Não tenho como achatar uma cabeça. Tenho uma pessoa, um nenenzinho prematuro, que não acabou de fazer as formações de ossificação, nada dele. Ele fica lá o dia inteiro deitadinho no coxinzinho. Pode achatar a cabeça? Pode. Isso sim. Então, a partir do momento que você tenha uma predisposição à alteração craniana, a posição favorece e aumenta a alteração. Mas deixar uma criança completamente normal, que não tenha tido nenhum tipo de interrupção do seu desenvolvimento ou algum tipo de problema, que o corpo tenha entendido que foi uma agressão contra a qual ele tenha que se defender, não tem por que achatar a cabeça. Vocês já ouviram falar de assimetria craniana? Vocês conhecem alguma criança que tem assimetria? Vocês conhecem? Alguém? Hoje se estima que 50% das crianças têm algum grau de assimetria craniana. E por que que isso acontece? Alguém tem uma ideia? Por que que isso aumentou? Em 2004, foi lançada uma diretriz médica que dizia que todos os bebês são obrigados a dormirem de barriga para cima, para diminuir o índice de mortes súbitas no berço. Então, essa campanha, ela começou nos Estados Unidos em 98. Eles começaram a fazer campanhas alertando os pais para colocarem as crianças apenas para dormir de barriga para cima, porque isso reduziria o risco da morte súbita. Feita essa campanha durante 6 anos, eles observaram redução nas mortes súbitas. E a partir de 2004, foi feita uma lei. Todo pediatra é obrigado a orientar os pais a colocarem as crianças para dormirem de barriga para cima, sem travesseiro, sem cobertor, numa superfície rígida, sem protetor de berço, sem nada. Esta é uma diretriz norte-americana. Nós, brasileiros, somos diretamente ligados, nós temos acordo com a Sociedade Americana de Pediatria. Portanto, todos os nossos pediatras precisam orientar a diretriz que é deixar o bebê dormir de barriga para cima. Desde que essa diretriz entrou, a gente já achou artigos que falam que aumentou entre 45% e 600% o número de alterações cranianas. Então, houve redução das mortes? Sim, houve. Primeira questão, as mortes, elas não são por asfixia e nem por aspiração de vômito. Elas se chamam morte súbita. A morte súbita não tem causa conhecida. Então, o desespero de todas as mães da criança se sufocar ou se asfixiar no cobertor não é por isso. As mortes súbitas, hoje, já existem estudos que demonstram que esses bebês têm alterações cardíacas importantíssimas, eles têm alterações elétricas cardíacas. Então, eles são bebês que já estariam predispostos a ter esta morte. Assim como a gente vê jogadores de futebol, assim como a gente vê várias vezes pessoas que têm mortes súbitas no esporte. Porém, essa alteração ela é impossível de ser diagnosticada no recém-nascido. Então, hoje já está começando a se rever essa diretriz, porque é algo que prejudicou demais as crianças que não tinham problema. E o índice de mortes no berço caiu de 26 em 10 mil para 16 em 10 mil. Então, será que vale a pena todo esse terrorismo e prejudicar todas as outras crianças por causa de uma história que ainda nem sabe direito como que funciona? Então, qual é a orientação? Coloca-se o bebê para dormir na posição que tem que colocar. Isso é uma lei. Nós não podemos falar nada contrário a isto. Porém, durante o dia, variar as posturas do bebê. Colocar para dormir de um lado, do outro, de barriga para baixo, de barriga para cima. Mas, Carol, você falou que a cabeça não entorta por posição. Por que você está falando para mudar a postura?
Então entendam, se eu tomei um tranco no meu dia e eu tô meio dolorida, eu chego na minha casa, eu deito na minha cama toda torcida, e aí eu relaxo, no dia seguinte eu tô bem. O bebê, ele nasce com movimentos reflexos. Se o bebê fica de barriga para cima, que tipo de reflexo vai estar hiperativado nele? Barriga para cima, um bebê recém-nascido, ele ainda não vai fazer muito movimento de lateralização da cabeça, não. Ele vai ter um moro. Muitas vezes. Se ele estiver de barriga para cima, com os braços soltos, do jeito que é ensinado colocá-los para dormir, qualquer tipo de estímulo vai desencadear o moro. Então imagina se esse bebê tomou uma torcidinha lá na hora do parto, só que ele deita de bruços, todo enroladinho, que é a postura fisiológica da criança, não é? Isso não é a posição fisiológica da criança? E aí durante uma boa noite de sono, dá uma entortadinha, se mexe, pronto, desfez aquele nozinho. Agora não, ele sai do útero, onde ele estava todo enrolado, e ele vai para um berço todo exposto e aberto. Sem cobertor, sem nenhum travesseiro, porque não pode. Cada vez que mudar a temperatura do ar, que alguém fizer um barulho, esse neném vai ter um moro. E conforme ele vai tendo esse moro, ele vai refazendo essa cadeia e reforçando esse reflexo. Então, o que a gente encontra no consultório, e que é o grande diferencial do método, é que as assimetrias cranianas, elas são retenções extremas de reflexos primordiais. Então, o presente que eu tenho na minha vida, que eu tive na minha vida, é que minha professora Odete me deixou uma chave e um mapa. O mapa foi o que ela já tinha feito e foi o RTFPM, que é uma visão postural dos desequilíbrios e das estratégias de compensação. Se vocês tiverem interesse, entrando no canal do YouTube, tem aula a respeito disso e vocês vão entender bem melhor do que eu estou falando. Mas hoje, agora que eu tenho a equipe, que eu tenho meus alunos junto comigo, já tem 2 anos que a gente enxerga essas estratégias de equilíbrio nos bebês. Então a gente consegue ver contra qual desequilíbrio esse bebê está, o sistema dele está agindo. E assim a gente começou a identificar que as alterações cranianas, elas são devidas às tensões das membranas causadas por esses reflexos retidos. Então, aqui, ó, vocês vão ter os tipos das assimetrias cranianas. Deixa eu vir pra cá. A cabecinha normal, vocês viram, né? Esse daqui, ele é um feto de 30 semanas, então a cabecinha dele ainda dá uma mudadinha. Mas ela é triangular. Então muitas mães vêm desesperadas. A cabeça do meu filho é esquisita, tem um caroço. A cabeça, nossa, ela é, quanto menor idade, mais triangular. À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais ovalada. Então, aqui ó, tem um exemplo de plagiocefalia. A plagiocefalia é uma alteração angular. Então, nessa vista, a gente não consegue enxergar muita coisa, tá? Porque ela vai ser justamente a alteração em que eu tenho um lado da cabeça planificado e eu posso ter a testa contralateral planificada também. Vocês conseguem enxergar que isso daqui é uma retenção do RTCA? Então, se o meu RTCA está retido, essas membranas vão estar todas travadas. E por isso, essa região da cabecinha não se desenvolve. Só que, olha só que interessante. Quando a gente pensa nisso, se a criança tiver... Vocês estão habituados a falar de retenção de reflexo? Sim? Não? Se eu estiver falando para você que eu tenho uma retenção de RTCA, como que essa criança vai ficar no berço? Assim. Não tem jeito. Ela vai ficar no berço de um jeito que ela sempre vai querer olhar para um lado. Daí a mãe fala assim, ó, Carol, a minha criança só quer olhar para um lado. Eu já troquei o berço, já fiz de tudo e ele só olha para o lado direito. Ele prefere olhar para o lado direito. Como eu posso dizer que um bebê recém-nascido prefere olhar para um lado do que para o outro? Se ele não olha, é porque ele não consegue olhar. Então, o tratamento que existe hoje na literatura, gente, é assim. Número 1, posicionamento. Número 2, capacete. Número 3, a fisioterapia. A fisioterapia piora a assimetria craniana.
Porque toda a fisioterapia que é feita com alongamentos. E o que a gente está vendo aqui é que isso daqui não é uma questão de a criança quer olhar para um lado, por isso o músculo ficou duro. Que é uma visão mecanicista. É um jeito de pensar assim, entortou, vou lá, põe um ferro, um prego, um parafuso. Então, o que se tem de tratamento hoje, quando a gente vai para a literatura, a fisioterapia só é recomendada se houver torcicolo. Senão ela não é recomendada. Para a assimetria craniana, quando faz a fisioterapia, piora a assimetria. Então, isso é o que se encontra na literatura. Porque quando a gente faz um alongamento, num músculo que está rígido, a gente está simplesmente deformando o colágeno dele. A gente não está conseguindo mexer em tônus, mexer em resposta. Porque a única coisa que faz com que um músculo que se mantém tenso e curto volte para sua posição é a entrada do oxigênio. Então, dessa forma, a gente vai começar a olhar as assimetrias com um outro olhar. Esta daqui é o que a gente chama de braquicefalia. Então, é como se essa região da cabeça não se desenvolvesse. Então, a criança fica com uma cabeçona e fica essa parte bem retificada. E aqui a gente tem a escafocefalia, que são aquelas cabecinhas que são mais pontudinhas, que ficam com um conezinho na cabeça. A escafo é mais comum de acontecer, porque muitas vezes só da cabecinha da criança ficar no vácuo do útero, quando é retirado, isso acontece. E ela se resolve de uma forma mais natural. A braquicefalia, ela é um sinal de que existe uma tensão em quais membranas? Vocês conseguem enxergar o que está acontecendo aqui? Nas posteriores, certo? Então essa criança está assim, ó, no moro. Então quando a gente vai tratar uma braquicefalia, e vocês podem começar a tratar os pacientes de vocês, tá, gente? Sabe por quê? Isso daqui é fisioterapia. Vocês são todos fisioterapeutas, vocês podem fazer já. Vocês podem tratar qualquer pessoa com isso que eu tô falando pra vocês. Porque vocês são fisioterapeutas, isso é fisioterapia. Não precisa estudar mais uma faculdade pra fazer isso daqui, não. Então, se essa criança ela tá retida no moro, como será que vai estar a posição das costelas da torácica dela? Toda restrita, diminuída, sem mobilidade. Como vão estar as respostas e o equilíbrio dessa criança? Como vai estar a via reflexa? Sentou, a hora que desequilibrou, a criança cai para trás. Essa criança, ela tem tanto medo. Ela quer se segurar o tempo inteiro em você. Que ela tá sentindo que ela tá caindo. Porque em algum motivo, o sistema nervoso dela entendeu que ela estava caindo. E ativou essa defesa. E assim a gente vai ter as alterações do crânio. Quando a gente falar em cranioestenose e craniosinestose, é bem importante que vocês saibam o diferencial disso, porque a gente está falando de ossificação da sutura. Calcificou, perdeu o movimento. É muito grave. Mas em todos os estudos que a gente olha a respeito da cranioestenose e craniosinestose, eles dizem categoricamente que são aumentos de tensão da membrana por via interna. E por que eles não falam assim nas plagiocefalias posicionais também? Ninguém fala de aumento de tensão na membrana quando a gente fala da plagiocefalia. Para a cranioestenose, gente, o tratamento é cirúrgico. Então vocês vão ver que muitos médicos que não têm hábito de trabalhar com a plágio, quando você fala da simetria, a pessoa já quer fazer tomografia. Não precisa. Isso daqui é diagnosticável via raio-x. Mas essa é uma situação gravíssima. Isso daqui é cirúrgico. A criança vai começar a ter pitose palpebral, perda da consciência, ela vai começar a ter sinais francos de hipertensão intracraniana. Isso é muito grave, tá? Então, quando a gente estiver falando de assimetria craniana, sempre tem que ter esse cuidado de diferenciar. Existem essas duas condições, que são muito sérias, né? Que é a cranioestenose e craniosinostose, que daí tem que fazer cirurgia. Nós temos um caso de uma criança que a gente tratou, que ela fez, era um caso gravíssimo, ela teve hérnia diafragmática congênita, e daí imagina o que uma hérnia diafragmática congênita faz com as membranas, traciona tudo para tudo que é lado. E aí ela ficou com a cabecinha muito, muito torta, fez uma craniosinostose, operou, ficou 1 ano com capacetinho, e aí ela foi pra gente porque a cabeça dela realmente estava muito alterada, e o médico queria colocar de novo o capacete nela. Então a mãe não quis e ela foi tratar. Então assim, são situações muito mais raras, é muito difícil da gente ver isso daqui. Mas é como a gente sempre fala,
a melhora na assistência perinatal, então um bom hospital, uma boa equipe de assistência, ela aumenta o índice desse tipo de paciente pra gente, né? Então os bebês sobrevivem muito mais. Eu sou formada há 20 anos. 20 anos atrás, nossa, a gente não pensava num bebê de 24 semanas sobrevivendo. Um bebê abaixo de 500 gramas era muito raro, né? Então hoje, praticamente todos esses bebês conseguem sobreviver. Então a gente acaba tendo mais dessas alteraçõezinhas também. Como a gente faz o tratamento? O nosso tratamento, ele é feito inteirinho com massagem, tá, gente? A gente faz massagem, né, Fábia? Você é massagista de bebê já? Já, né? A gente trata tudo com massagem, com terapia manual, sem nenhum tipo de aparelho, nenhum tipo de aparato. Nas assimetrias cranianas eu não uso nada, tá? Não preciso de nada. Com as minhas mãos, fazendo massaginhas e observando e entendendo o que está acontecendo com esse bebê, a gente consegue 100% de resolução. Então eu estava falando para vocês que o tratamento é o reposicionamento. Esses são os travesseiros antiplagicefalia. Então, isso daqui na Europa é usado como profilático. Todos os bebês saem usando esse travesseirinho. Então, lá o índice de assimetria é muito pequeno, tá? É bem diferente dos índices norte-americanos, tá bom? Mesmo porque eles não tinham adotado o back to sleep até acho que 2 anos atrás. Agora eles adotaram, mas não como lei que a pessoa é obrigada a fazer, como esclarecimento que ela escolhe se ela quer fazer ou não. Então, eu vou passar para vocês. Então, o posicionamento seria isso. O bebezinho tá olhando para a direita, vai lá, torce o pescoço dele e coloca ele para a esquerda. Aí ele tá olhando de novo, você acorda, vai lá e coloca de novo pro lado esquerdo. É esse o trabalho. E é esse o tratamento que é pregado. Chama-se de posicionamento agressivo. Então, põe inclusive uma touquinha na cabeça da criança, que tem uma bola de tênis. Então, se a criança está olhando para o lado direito, põe uma touca que empurra a cabeça dela para o lado esquerdo. Famosíssima, está sendo usada em hospital. Por quê? A visão é de que a cabeça achatou. Então, se a cabeça achatou, eu ponho uma outra coisa que desachata e resolve. Aí, a gente vai começar só a falar, porque eu não trouxe nem foto, dos capacetinhos ortopédicos, tá? Então, o que o capacete ortopédico faz? Ele é uma órtese que é feita sob medida na cabeça da criança e ela vai pegar... Vocês conseguiram entender que onde fica convexo é onde está crescendo e onde fica plano é que não está crescendo? O capacete, ele paralisa o crescimento. Entenderam? Ele vai na ponta de maior convexidade e apoia. Com isso, por sobrecarga pressórica, a cabeça começa a se arredondar. E onde pula outra preeminência, coloca uma barreira para ir moldando a cabeça até ela chegar no formato que a pessoa queira. Então, gente, os capacetes ortopédicos, além de serem extremamente agressivos, eles são um peso e uma barreira para o crescimento do tecido cerebral. Então, a gente entende que não. Se a membrana está presa, se eu conseguir soltar essa cadeia de membrana, a cabecinha vai ficar normal. E, gente, é na mesma hora. A partir do momento que a gente conseguiu liberar aquela estrutura, conseguiu a mobilidade para uma torácica, conseguiu liberar um movimento de uma lombar, na hora sobe a proeminência, tá? É bem mágico mesmo. O tratamento, ele vai começar pela observação dessa retenção reflexa. Então, se essa criança está no Moro fase 1, Moro fase 2, RTCA à direita ou esquerda, ou se essa criança teve tanta retenção que ela apresenta as duas coisas. E aí a gente já considera que essa criança está num desequilíbrio muito maior, que aí vai ser, por exemplo, o que a gente chama de uma braquicefalia assimétrica, que a gente considera que ela tem o Moro e mais o RTCA retido, tá? Então a gente tem um trabalho cada vez com mais número de sessões. Então, retenção reflexa, trabalho tecidual, trabalho articular, trabalho global e a correlação anatômica da planificação. Então, a gente observa, a gente pensa nesse RTCA, nesse elemento rotacional, para ver onde a criança torceu. E a gente vai agir naquele lugar. E aí a gente vai falar sobre o tempo de tratamento e sobre os agravantes. Então, a gente sempre usa, no RTFPM, a gente usa como base do movimento os reflexos primordiais. São eles, reflexos primordiais, porque Odette chamava assim, porque a gente considera que eles são a base para todos os movimentos voluntários. Se eles não forem treinados e se não houver boa execução deles,
Nenhum outro vai sair adequadamente. Busca, sucção, moro e RTCA. Depois que a gente trabalha esses reflexos, aí se vocês entrarem no canal do YouTube, tem várias lives falando sobre a retenção reflexa, que eu fiz uma série falando disso, das repercussões de uma retenção reflexa, inclusive com estrabismos, com dificuldade alimentar, com aversão alimentar, com dificuldades digestivas, com refluxo, alteração intestinal, entre outras milhares de coisas. Alergia à lactose, tudo isso pode ser só da retenção reflexa. A gente trabalha muito com a liberação tecidual, o reposicionamento muscular, que é uma técnica do método também, que se vocês quiserem tem no canal do YouTube aula sobre isso. Trabalho visceral globalizado. Então uma coisa que a gente considera muito é o que aquele bebê sentiu neste momento. Por que ele está travado naquela postura? E se eu tenho, por exemplo, um bebê que nasceu de fórceps, a gente já sabe que algum risco de vida ele correu, certo? Porque se precisou usar um auxiliar para o parto, é porque existia risco de vida. Então, quando a gente vai estudar os circuitos neurofisiológicos de medo e de susto e de moro, a gente sabe que estão lá nos nossos circuitos muito arcaicos do cérebro. Então a gente sabe que vai ter um monte de coisa na víscera. E a gente vai trabalhar essa memória visceral também. Então a gente olha sempre contra qual desequilíbrio aquele bebê está reagindo. E é assim que a gente vai fazer o trabalho. A gente não manipula o bebê, a gente não estrala diretamente, a gente vai apoiando para que eles consigam sair desses bloqueios, tá? Comportamento. Então, uma coisa que muitas vezes dos alunos se surpreendem é que quando a gente entra no método, quando a gente fala do tratamento dos bebês, a gente entende que o comportamento é a demonstração do que ele está sentindo. Então, se um bebê é muito chorão, a gente não fala, nossa, esse bebê é chorão mesmo, assim mesmo, não. Por que ele está chorando desse jeito? O que faz com que ele fique confortável? O que faz ele parar de chorar? Que postura? Por que será que isso está acontecendo? Então a gente olha todos esses elementos quando a gente trata do bebê. Orientação da família, orientar as posturas. E principalmente, gente, uma tecla que a gente bate muito. Não pular as fases do desenvolvimento motor. Ai, mas o meu bebê acho que não vai engatinhar. Tá bom, seu bebê vai ter problema de lateralidade, ele não vai cruzar direito a linha média, ele não vai criar as conexões adequadas. Por que um bebê não engatinha? Porque colocaram ele em outra postura, vocês concordam? Se deixar o bebê no chão, ele vai engatinhar. Não tem como se levantar se ele não engatinhar. Então, se ele não engatinhou, é porque alguém pôs numa cadeirinha, ou num pula-pula, ou no andador. Não pode, gente, o quadril está separado em 5 peças. Até os 4 anos de idade, não pode. O bebê tem que desenvolver a motricidade por ele. Se o bebê não engatinhou, se o bebê não ajoelhou, ele não pode ficar de pé. Não pode. Não faz. O circuito neuromotor não vai ter condições do quê? De ajustar as lateralidades para que a hora que eu colocar essa criança de pé, ela não fazer isso. Nem isso. Porque senão, se ela não tiver feito todos os ajustes do RTCS, do RTL, do Landau, do Gallant, de todos os reflexos precisam ser exercitados. Quando eu colocá-la de pé, vai entrar as sinergias e ele vai ficar com o joelho cruzado e pé equino. Ai, tá andando na ponta do pé. RTL retido. Por quê? Porque pulamos etapas. Então, no nosso trabalho, a gente volta todas as etapas. A gente faz eles voltarem para todos os reflexos para que assim eles consigam o desempenho motor que a gente espera. Então, quando a gente olha a correlação anatômica e clínica das planificações, e isso daqui, gente, é coisa nossa, tá? Isso não tem em nenhum lugar, porque isso é observação clínica de 8 anos. Hoje eu tenho entre 200 e 250 bebês tratados. Então agora a gente vai conseguir sair para a ciência, levar para congresso e ter força de falar sobre isso. Então a gente observa assim, ó, quanto mais alta a planificação, mais distante ela vai estar no corpo. Se eu observar um achatamento aqui, ó, a gente não fala achatamento, tá? Planificação aqui, eu sei que o bebê teve uma entorse do tornozelo. E a gente vai tratar e reposicionar o tornozelo e solta a cabecinha. Então hoje a gente sabe que quanto mais alto no crânio, então vocês estão entendendo? Ó, a vista posterior do crânio, aqui é o occipital. A gente sabe que a planificação do occipital, ela tá bem pertinho da cervical. A gente sabe que a planificação dessa região alta vai estar lá no pé. Então, é como se a gente tivesse o corpinho de ponta cabeça
e as mãozinhas vindo para frente. Então, a gente também já tem essa correlação. Quanto mais o bloqueio estiver para o braço, a gente vai observar a planificação nessa região. Entende? Então, tem uma correlação anatômica das planificações com a região que a gente encontra o bloqueio. E é assim que a gente vai trabalhando. A gente testa a mobilidade da coluninha toda, da lombar, testa como estão as pessoas, a gente vai fazendo toda a liberação e reposicionamento dessa musculatura, que muitas vezes já vai estar, acreditem, pulada para o outro lado. Então, muitas vezes uma extensora vem para uma flexora, gruda, perde a função, e aí você vai começar a achar que aquilo é um padrão neurológico e é apenas uma restrição por falta de uma modulação do reflexo, tá? Então, essa correlação ela já existe. E também as correlações de espiral. Então, é como se eu tivesse uma linha espiral no meu corpo que provoca essas assimetrias tão visíveis que a gente consegue identificar, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente classifica no consultório, como a gente fala para uma mãe, quanto tempo vai levar para tratar. Primeiro, a gente olha a morfologia. Ó, essa é uma braquicefalia, vocês estão vendo? Gravíssima, é um dos casos mais graves que eu tratei. Nessa época, eu comecei a estudar uma técnica de crânio. E durante 1 ano eu resolvi trabalhar com essa técnica. E eu perdi resultado com as crianças. Porque a gente hoje entende que a assimetria não está na cabeça, ela está no corpo. Então, esse bebezinho, ele tinha uma braque muito grave. A mãe dele, ele era gemelar, menino, e a mãe dele teve H1N1. Se tiver uma assimetria angular, então só uma plágio, a gente considera grau 1. A simetria retificada, que é a braque, é mais grave e mais difícil de tratar. Ambas, então eu vejo que tem uma planificação enorme e mais uma angulação, mais difícil de tratar. A simetria dos olhos, a simetria das orelhas e o que a gente chama de escoliose da face. Então você vai ver que o bebê parece que tem um olho mais fechado, o outro mais aberto. Você vê o narizinho, ele é todo torcido. É como se essa espiral ficasse no rostinho da criança. Então a gente vai dando pontos, ou seja, mais sessões de tratamento. A idade. Quanto antes tratar, melhor. O ideal é que esses bebês cheguem pra gente antes dos 3 meses de idade, para que a gente faça a prevenção. Porque se é um nó que tá puxando a roupa e não tá deixando essa bexiga crescer, quanto antes eu destravar, melhor. Depois, também tem uma grande questão que quando a criança começa lá com uns 8, 9, 10 meses, a gente já não consegue trabalhar com ela. Porque parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está distorcendo o tecido diretamente. Então, muitas das vezes, nos casos mais graves, o bebê passa, às vezes, de 1 ano. Trata por 1 ano. Então, ele chega para mim com 3, 4 meses, ele está com 1 ano e pouco. Então, o que eu faço? Eu vou na casa, vou na escolinha e atendo com eles dormindo. Porque senão eu não consigo terminar o tratamento. Então, tem 3 bebezinhos que hoje eu estou fazendo isso. Porque eles eram casos muito graves, que tinham indicação de capacete direta, e as mães resolveram fazer o tratamento comigo. Uma outra questão muito importante, tratar ao primeiro sinal. Porque o que acontece, gente, é assim, a mãe acabou de ter nenê, já tem um monte de estresse, já tem um monte de coisa desesperada para fazer. Então, em geral, os médicos não querem alertar a mãe e falar, ai, olha, leva logo na fisioterapia. Então, eles falam, vamos esperar mais 1 mês, vamos ver se melhora. Muitas vezes melhora sozinho. Às vezes melhora sozinho mesmo, tá? Mas, quando começa a piorar, tem que levar. Porque quanto mais tempo levar, mais o corpo vai estar compensado e mais difícil vai ser de tratar. Quanto mais velho, mais longo o tratamento. Isso a gente vê na clínica e a gente vê também em artigos científicos, isso é descrito. Os estudos apontam que há resultados com as órteses cranianas até 1 ano. Então, quando a gente vê propagandas a respeito dos capacetinhos, eles falam que passados dos 6 meses não resolve mais. Então, a gente achou em todos os artigos que a gente estudou, demonstravam que até 1 ano se tinha resultado. Então, qual é o ideal? Que essas crianças venham pra gente o mais cedo possível. Porque a gente soltando esses nozinhos e dando mobilidade para essas crianças, a assimetria não vai continuar e elas não vão precisar ir para recursos mais avançados e tão limitantes e agressivos como a órtese craniana. Então, quanto antes a gente agir, melhor. Comprometimento sistêmico. Bom, se a gente está falando que é uma retenção reflexa,
Se eu estiver falando em retenção de Moro, que tipo de sinais clínicos eu posso ter de retenção de Moro? Alguém sabe me falar? Vocês já estudaram retenção reflexa? Procurem, porque é um assunto maravilhoso. A criança que tem o Moro retido, ela pode ter, por exemplo, uma fadiga adrenal. Vocês sabiam disso? Porque se o Moro ficar disparando toda hora, o sistema nervoso dela entende que ela está sob ataque. Porque o Moro é o reflexo de defesa, o primeiro reflexo de defesa que a criança tem. O reflexo que vai liberar as estomas, as vias aéreas, a boca, que vai permitir que ela se mantenha viva. Então, se ela tá lá deitadinha, acendeu a luz, ela dá um Moro. Mudou a temperatura, ela dá um Moro. Ouviu o barulho, ela dá um Moro. O que o sistema nervoso arcaico entende? Estou sob ataque. Vou ser morto a qualquer momento. E isso pode gerar um estresse nessa criança, que ela pode começar a fazer alterações de vias de sistema nervoso simpático, ela pode fazer uma fadiga adrenal. E aí o sistema dela, a via está facilitada. Essa criança vai ganhar peso? Não ganha peso sob estresse. Ela vai ter apetite? Ela vai ficar calma? Ela vai dormir? Ela vai ter um sono reparador? Se a qualquer momento alguém pode vir e matá-la, porque é assim que o cérebro, gente, é binário, ele é 0-1. Ou você vai morrer ou você sai correndo. É assim, ele não consegue. O cérebro não tem nuances de defesa. Ou ele tá em defesa ou ele tá em relaxamento. Energia, para ficar mais ou menos, ele não gasta, não. Então, se uma criança tem uma retenção de Moro, como que vai estar a deglutição dela? Faz assim, ó. Engole. Aí, quando coloca o bico da mamãe para ele mamar, ele faz um gag. Por quê? Porque o sistema dele tá entendendo que pode entrar um veneno a qualquer momento na boca da criança. Aí a criança vai ter refluxo. Aí a criança vai ter alergia a todos os leites. Tem criança que tem alergia a todos os leites. Você põe um leite que não dá alergia, que é sem lactose, ela tem alergia. Por quê? Porque o sistema dela tá desesperado achando que ela vai ser envenenada. É assim que o nosso cérebro arcaico trabalha. E é nisso que a gente tem que pensar quando a gente olhar para o nosso paciente e falar: por que ele está nessa postura? Será que ele está lutando ou será que ele está fugindo? E será que se ele estiver fugindo, adianta eu ficar querendo que ele lute? Por que será que ele está fugindo? Será que não é legal trazê-lo para o centro? Trabalhar um pouquinho do centro dele? Então assim a gente vai modulando os reflexos. Então a gente vai pensar em tudo isso. O sono vai estar comprometido. A mãe vai falar assim, ó, meu filho não dorme. Ele dorme 5 minutos e acorda. Durante a noite ele dorme, porque ele tá exausto, não aguenta mais. Mas durante o dia ele dorme 5 minutos e acorda. E é muito curioso, os bebês fazem assim, ó, gente, ó. Estão no colo quase dormindo, ele faz assim, não posso dormir. Provavelmente porque eu tava lá no útero da minha mãe, quietinho, tudo escurinho, recebendo tudo, de repente, brá! Quando eu vejo, eu tô com um tubo, um cano, um dreno, um furo, um apito, um monte de luz na minha cara. E aí a gente vai falar das crianças prematuras, que são crianças muito traumatizadas. E que é muito comum elas terem alteração de crânio. Porque além de tudo, a gente coloca elas em desequilíbrio para frente, porque deixa os decúbitos elevados, né? Então essa criança já tá caindo para frente, ela já tá retida no Moro só dela ter ficado em decúbito elevado. Se eu tiver retida no Moro, eu consigo sentar numa cadeirinha, pegar o brócolis e colocar na minha boca? Porque qualquer movimento que eu vou fazer, cai para trás. A mãe fala, ele fica se jogando para trás. Então existem muitas alterações clínicas que são parte desse quadro da plagiecefalia. E que as outras técnicas não olham para isso. Pensam que é só uma questão estética, vocês vão ler isso, é só uma questão estética. Nós achamos artigos que demonstram diminuição na força postural, diminuição no nível de inteligência, dificuldade de aprendizado na escola, dificuldade na educação física, maior número de depressão, atraso cognitivo. Então não é estético, é muito grave isso daqui. Alterações no hábito intestinal. Então, se a calota craniana torceu, imagina como estão os tubos. Tem que lembrar que o tubo, ele é muscular e ele tem uma membrana que é a válvula. Se uma parede do tubo estiver assimétrica, começa a refluir, começa a voltar. Todo o conteúdo que devia estar ali dentro sendo digerido, ele começa a voltar. Então a gente vai ter criança que não faz cocô,
Vocês vão pegar umas lombares muito travadas, eles não fazem cocô. O homem fala assim, ai, meu nenenzinho fica 7 dias sem fazer cocô. Como assim? 7 dias. Tem criança que chega no consultório 10 dias sem fazer cocô. Então, tudo isso são esses comprometimentos. Que para um bebê que ainda não tem julgamento, que não tem realidade, né? A gente fala que o bebê vive na realidade evanescente. Para ele as coisas aparecem e desaparecem. Então, estar em estado de estresse para um bebê desse é muito grave. E é isso que a gente vai conseguir se a gente pegar essa criança e começar a alongar. Começar essa criança a colocar ela para chorar uma hora dentro da sessão. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar piorando tudo isso. Choro. As meninas que estão comigo sabem, tem mãe que chega que dá vontade da gente sentar e chorar junto. Porque a gente vê que o bebê não para de chorar nenhum minuto. Já teve mãe que a doutora Jéssica, não foi? A gente vai no mercado, faz compra, leva, vai lá atender a mãe e o nenê, porque desesperador, o bebê chora 24 horas por dia. A gente chama dos crying babies. Eles sentem dor, gente. É dor, desconforto, medo e pavor. Então, tudo isso está associado aos quadros de assimetria. Adaptabilidade à luz e estímulos. Então, se eu tenho um ouro retido, qualquer coisa é desesperador para mim. E por isso a gente não usa salas coloridas também na nossa terapia. Nossas salas são todas em tons de cinza, azul claro, nunca vermelho e amarelo de forma alguma. Num brinquedo ou outro, mas a gente não usa nem o vermelho nem o amarelo. Comprometimento funcional. Então aqui a gente vai ter as classificações também das gravidades, tá? Rotações cervicais. Então se o RTCA está retido, como está a cervical dessa criança? Vai estar em rotação. Então muitas das vezes elas ficam alinhadas, só que a gente sente a tensão da rotação. Torcicolo. O torcicolo, para ele ser diagnosticado, ele tem que ter a trava do esternocleido. Senão, não é diagnosticado como torcicolo. Mas, se um bebê está assim, e ele vai virar para o outro lado, ele chora, o que ele tem? Um torcicolo. Mas para o diagnóstico médico, precisa ter o esternocleido travado. Então, se o esternocleido estiver travado, é porque o neném está caindo para trás, e o desequilíbrio dele é muito grande. E ele está tendo que compensar assim. Então, saibam que se vocês virem um esternocleido machucado, é porque houve uma rotura e o músculo trouxe de volta. Então, a gente vai estar lidando com uma lesão muscular. Então, tudo isso tem que ser pensado. Hipertonicidade cérvico-braquial. Se eu tiver uma retenção de RTCA, quando a criança precisar se levantar, porque a mãe dela vai colocá-la sentada numa cadeirinha aos 3 meses de idade, ou vai, pior, colocar num pula-pula, ou pior, vai querer que a criança fique sentada, porque precisa pôr sentado aos 6 meses agora, tem que pôr sentado aos 6 meses para poder comer, senão não pode. Então, ela retida dessa forma, quando ela se eleva, ela vai usar este reflexo para gerar a sinergia necessária para ela conseguir ficar de pé. E com isso, a criança fica com os bracinhos assim. Isso é o que vocês mais vão ver. Então, a mãe pegou a criança no colo e faz isso, ó. Aí, a hora que você tira isso deles, eles ficam muito bravos. Porque é assim que a postura deles entrou, porque eles não conseguiram fazer a via adequada. Então, este lado, que é para onde o rosto olharia, vai estar rodado internamente e preso para baixo. Então, a criança não consegue levantar esse braço. Então, isso é fato. Quando tem plagiocefalia, que a gente percebe a retenção da RTCA, este braço não levanta. Por quê? Porque ele está todo travado aqui. Então, a gente vai fazer todo um trabalho de reposicionamento. Eu disponibilizei para vocês também um mini curso gratuito, tá bom? Eu vou deixar para vocês, então vai ter um linkzinho no final da aula para vocês acessarem. Lá vocês vão entender sobre o reposicionamento. A gente tira isso tudo da rotação, tira as travas articulares, coloca os tecidos para o lugar. A hora que o cérebro entrar com o comando e o caminho estiver livre, o movimento entra. E é isso que as pessoas assustam tanto no método quando vê uma criança entrar na sala hemiparética e sair da sala andando normal. Porque a hora que o trem entrou no trilho, o comando do sistema nervoso é sempre o mesmo. Isso é uma coisa muito importante de a gente entender. Como são organizadas essas vias neuromotoras. Extensão dos membros superiores, então, é isso que eu falei para vocês, tá? Então, a cervical deles fica toda travada. Eles começam a não ter mais passagem, inclusive, por exemplo, por causa do forame jugular, eles apertam o glossofaringe e perdem tônus da língua. Aí fica aquela criança com
Então a gente trata isso? Sim, por quê? Porque tá tudo correlacionado. Tá tudo correlacionado. E quando a gente pensa no capacete, não vai tratar disso. Mau fechamento palpebral, super comum. A criança dorme com o olho um pouco aberto. Isso é sinal de tensão de membrana. Alterações oculares. Começam os estrabismos, começa um olho mais fechado que o outro. E pode ter também o lacrimejamento. Tudo porque as peças internas estão fora de posicionamento. Por que isso acontece? Número 1, pela diretriz do Back to Sleep, aumentou demais essas alterações. Número 2, provavelmente por forças, tensões, trações que ocorreram durante o parto, ou na vida intrauterina, ou durante as primeiras horas de vida, quando não havia ainda estabelecido o controle do sistema postural. Uma vez que o bebê sai do ambiente aquoso, o sistema postural começa a protegê-lo. Então a gente não vai... As mães muitas vezes falam, fui eu que machuquei. Não, não foi você que machucou seu filho. Não é porque você segurou ele mais de um lado que vai torcer a cabeça desse jeito. Não. Isso já tinha acontecido. Quando o nenê começa o processo de se insinuar para a descida, ele precisa parar com o que a gente chama de posição occipito-parietal esquerda. O bebê ele só consegue nascer se ele estiver assim. Se ele estiver assim, ele tem que girar tudinho e se colocar em occipito posterior esquerda de novo. Isso são dados que a gente tem coletado na nossa pesquisa. Que lado que estavam as costinhas do seu nenê quando ele foi nascer? Porque se o nenê estiver assim, ele só escorrega, gira e nasce. Por quê? Se ele descer pelo outro lado, não passa a cabeça. A cabeça do bebê, então ela vai fazer isso aqui, ó. Apoiar no períneo. E ela vai fazendo este movimento. Então, durante este movimento, vocês sabem o que é o obturador da câmera? Já viram o obturador da câmera fotográfica? Uma camada sobe sobre a outra. Essas camadas, elas vão uma se encavalar sobre a outra. Só que é sempre para o mesmo lado. Tem que ser para o mesmo lado. Se isso não acontecer, o bebê não passa na pelve. Então, muitas das vezes, quando acontece esse encavalamento das estruturas, na hora de soltar, eles não voltam para a posição inicial. E isso pode gerar algum tipo de tensão. Tá bom? Então, existem condições do parto que vão predispor e aumentar a chance de ter uma assimetria craniana. Posição no ventre, então, gravíssimos, bebês pélvicos. O bebê pélvico, ele sentou. É como se ele já tivesse ficado de pé. Ele já se posturou. E ele se posturou em torção, porque o útero não é reto. Então, esse bebê tem alterações enormes em retenção de RTCA e geralmente eles demoram muito para serem tratados. Bebê pélvico, a gente espera entre 30 e 40 sessões. A gente trata uma vez por semana, tá bom? Você pode ter o bebê que ficou atravessado. Então, isso é super importante da gente entender. Porque muitas vezes, só dele ter ficado naquela postura, ele já vai ter alteração. Gemelar, 54% mais alterações cranianas em gemelares do que em bebês únicos. Pelo espaço, pela posição, por ter que acomodar às vezes numa bolsa só ou duas bolsas. Oligoâmnio. No consultório, a gente vê, é muito grave. Então, faltou líquido, faltou espaço, geralmente eles vêm bem travados. Longo período de trabalho de parto ou curto período de trabalho de parto. Então, o que a gente considera o ideal? O ideal é, começou a dilatar, esse trabalho tem que durar entre 3 a 5 horas. Se durar mais do que isso... Tipo, o bebê encaixou, começou expulsivo, se durou mais de 5 horas, a gente já considera um longo período de trabalho de parto. Agora, também tem aquela mãe que fala assim, nossa, eu cheguei no hospital, não deu nem tempo, escorregou. Então, imagina o tempo que seria dessa estrutura se acomodar e absorver essas forças. Isso precisa de tempo. Então, se o bebê escorregou, provavelmente ele também vai ter uma alteraçãozinha do crânio. Tá? Então, a gente sempre vai perguntar essas coisas. E o uso de fórceps? Eu acho que o uso de fórceps é o que mais surpreende as mães, porque
É muito curioso porque eles falam assim, né? A gente até brinca. É fórceps de alívio. Não, foi fórceps de alívio. Mas, gente, se pôs fórceps é porque o negócio estava feio. A criança não ia sair. E houve perigo de vida. Então, muitas vezes as mães chegam em choque de entender que o fórceps prejudicou. Porque quando ele é feito, o fórceps é uma colher assim, né? Esse também é fórceps, mas é o a vácuo que a gente já fala. Então, olha só. Fórceps, eles colocam uma parte da colher, né? Ela desmonta, coloca uma parte e coloca a outra e encaixa. Então, é feito um movimento para tirar o vácuo que faz assim, ó. E vocês entendem que o fulcro fica aqui, ó, na cervical? Então, dá uma disfunção de C1, C0 muito grande. E os bebês ficam muito alterados. Assim, eles são muito chorosos, eles são desesperados. Eles não saem do colo da mãe. São bebês que têm muita alteração comportamental. Então, a gente tem o fórceps desse mais tradicional, que é o de colher. E hoje se utiliza o fórceps a vácuo, que também é chamado de fórceps. Então, quando falar fórceps, tenta entender se é o a vácuo ou o colher, tá? O fórceps colher, ele não pode ser utilizado para fazer rotação do bebê. Ele só pode ser utilizado para retirada. O fórceps a vácuo, que é esse dispositivo aqui, tá vendo? Ó, coloca, dá uma sugadinha assim, ó. E aí pega o bebê assim, ó. Então, assim, teoricamente vai pegar um lugar que não seja moleira, teoricamente vai ser feito de uma forma delicada. Este aqui é feito para girar o bebê, tá bom? Então, o fórceps a vácuo é possível girar a criança. O fórceps de colher, não. Então, falou fórceps, já sabe que o negócio vai ser feio. Tempo de tratamento. Modelagem leve com angulação lateral, 4 sessões. Braquicefalia, no mínimo 10. Braquiassimétrica, 15 sessões. 2. Restrição do movimento. Então, a gente testa se a criança tem amplitude total da cervical. Geralmente, se ela está retida para o direito, para a esquerda, ela não completa. E a mamãe vai falar, eu ponho ele de bruços, ele fica torcido e ele quer olhar só para um lado. Tá? Então, é uma torçãozinha que tem aí. Restrição de movimento, rotação da cervical, mais uma sessão. Restrição de movimento de elevação do membro superior, mais uma sessão. Torcicolo com mobilidade ou mantém a cabeça para um dos lados. Tem criança que não consegue virar a cabeça para o outro lado. Isso é muito grave. Inclinação da cabeça. Então, teve inclinação da cabeça, a gente já coloca mais 5 sessões que a gente sabe que o negócio vai ser feio. Então, você vai somando, tá? Permanência na rotação. Assimetria das orelhas, a assimetria dos olhos e a assimetria do rosto é o mais grave, tá bom? Quando vocês virem a assimetria do rosto da criança, é porque tem muita coisa torcida. Uma das coisas que a gente divulga bastante do método é não precisar de nada. Porque vocês são todos fisioterapeutas e o que a gente faz é fisioterapia. Tudo isso que eu tô falando, todos esses estudos que a gente faz, eles vão estar no Candel, eles vão estar no Nitrine, Baquesque, eles vão estar em livros antiquíssimos, em Motor Control, porque eu realmente acredito que é esse tipo de base que a gente tem que ter para postular nossa ciência. Então aqui, ó, eu tô com um bebezinho, se vocês observarem, essa bebê ela tem uma braquiassimétrica, vocês conseguem ver? Então é como se faltasse um pedacinho aqui ó, da cabecinha, então vem redondinho até aqui ó, e para. Tá? Então ela tem tanto a alteração na parte posterior quanto na lateral. E eu trabalho muito com eles assim, porque esses bebês têm muita dificuldade para esticar os bracinhos, tá bom? Então aqui eu tô apoiando para ela fazer já estava treinando mobilidade e gatinho. Uma das coisas que a gente achou no artigo, que é bem interessante, é que esse artigo, ele diz que as assimetrias são devidas à hipomobilidade da criança. Isso é bem interessante da gente observar, porque faz todo sentido. Então pensa, se ela tá com aquela região torácica restrita, ela não tá se movimentando adequadamente. E uma coisa muito interessante, se você me permite, é que eu tô tratando a filha da Thalita, e me surpreendeu muito de ver que ela não tinha nenhuma dessas alterações associadas. Então ela não tinha a alteração dos bracinhos, nada, porque a mãe dela é físio, estimulou ela pra caramba. Então assim, a gente fez quantas, Thali? A gente fez 5 sessões, eu acho que mais umas 2 a gente vai dar alta pra filha dela. Quantos meses ela tá? Ela tá com 8. Entende? Então ela começou com 7 meses e ela respondeu muito bem. Então é uma prova de que a hipomobilidade altera a simetria do crânio. Então só da gente poder promover mobilidade para essas crianças, a gente já vai estar ajudando a tratá-las, tá bom? Então é uma coisa que faz muito sentido pra gente, a gente achou isso em artigo. Esse daqui é o travesseirinho, eu passei para vocês, passei, né?
Esse daqui é o travesseirinho. Esse daqui é uma criança que eu vou mostrar já o caso dela pra vocês. Ele é a criança mais grave que eu já tratei, né? Apesar de não parecer, essa postura aqui ele ficava o tempo inteiro, tá bom? Ele não virava a cabeça pro outro lado. Se vocês olharem a cabeça dele é quase um triângulo, tá vendo? Aqui, ó, pra vocês verem como fica a postura da criança, olha. Então, é uma torção mesmo. A gente consegue identificar essa torção no corpinho inteiro. E se não tratar? Isso pode virar um estrapismo, pode virar uma escoliose, pode virar uma dificuldade de movimento, tá? Então, essa é a mesma nenê, ó. Essa nenê tinha uma braquicefalia assimétrica. Tá? Então, você vê que a cabeça é toda torcida. E olha quanto que é retificado posterior. Isso daqui, gente, os médicos não diagnosticam. Porque o que é? Nada. O que tem? Tem um músculo machucado? Não tem. Tem o esternocleido travado? Não. O que é isso? Não sei. Quando coloca de pé, entorta. Aí começa a ir pro oftalmo, aí começa... Vocês entendem? É muito complexo, gente, porque a nossa atuação tira essas crianças de um espectro de doença. A gente tira elas do olhar da doença. Provavelmente, se ele crescesse assim, ia dar alteração nos olhinhos. Se você observar, já tem uma alteração nos olhinhos. Então, quando a gente faz o trabalho de ajustar esse centro, essa linha, a gente consegue resolver a inclinação e evitar que essas outras coisas aconteçam. Como colocar o bebezinho de bruços para brincar, né? E esse bebê também, ó, tinha uma braquicefalia assimétrica super importante. E aí a gente vai usando esses recursos no sentido de ganhar mobilidade, não de tirar o apoio da cabeça, tá? Esses dois bebês, eles foram muito importantes para o nosso estudo, porque este bebê que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo que tem um pé na cabeça dele? Aquele outro bebê, ele estava com o pé na cabeça do irmão dele. Estão vendo? Então, esse aqui é o bebê, eu vou falar bebê 2, tá bom? Que eu não vou falar o nome deles. O irmão dele estava com o pé na barriga dele, vocês estão vendo? Então, esse é o bebê que eu trato até hoje. O bebê que estava com o pé enfincado na barriga desenvolveu a assimetria craniana mais grave que eu já tratei. E o bebezinho que nasceu com o pé do irmão dele no frontal, ele tinha refluxo, alteração intestinal e alteração de digestão. Então, eles são a prova de que são as membranas que alteram o crânio. Porque se fosse algo localizado, este bebê deveria ter tido problema no crânio. E não foi isso que aconteceu. E aí hoje eu tô terminando o tratamento dele, ele tá maravilhoso, mas foi muito difícil. Aqui é para mostrar para vocês o que um capacetinho pode fazer numa criança, tá? Então esse bebezinho colocou, ó, você vê, é uma braquicefalia com aumento do volume da cabeça. Então, gente, se travou o pescoço, não tem drenagem linfática. O líquor começa a se acumular e começa a ficar um cabeção mesmo. Então a mãe dele não teve coragem de fazer só o método. Ela falou, cara, não vou ter coragem. Eu vou pôr o capacete e vou continuar tratando, tá bom? Tá bom. Então esse bebê, ele ficou um mês só com o capacete. Tá vendo aqui, ó? Casca. Né? Então a criança fica 23 horas por dia com o capacetinho. Esse bebezinho é um bebezinho que foi através dele que eu conheci a Dora. Que quando eu cheguei eu assustei muito, porque ele era gravíssimo, né? Prematuro, teve hemorragia intraventricular, tudo. A cabecinha dele era um quadrado quando eu fui. E esse daqui é o resultado dele no final do tratamento. Eu vou agora passar um filmezinho que eu quero mostrar para vocês. E depois a gente abre um pouquinho para as conversas, pode ser? Então essa criança veio pra gente, tinha uma certa assimetria craniana, mas é lógico que o trabalho dela não tinha nada a ver com o crânio. A primeira diferença que vocês vão observar no método é que a gente não deixa a criança ficar distraída. Primeira coisa que a gente tenta fazer é a criança vir pro centro e ficar quieta. A gente não deixou colocar nenhum tipo de ortetização nela, nada. Como faz pra voltar agora? E agora? Força! E agora? Muito bem, sua linda! Isso, devagar. É. Grrr. Grrr. Mostra pro vovô que você levanta sozinha. Vai. 1, 2, 3 e... Vai. Força. Força.
Então, vou mostrar pra vocês 1 ano de tratamento como que ela tá. Cadê a minha princesinha? Olha pra cá, amor. Vamos tirar Em 1 ano a gente conseguiu ela tá andando com apoio, tá? Então isso foi conseguido sem nenhum alongamento, nenhum tipo de aparelho. A gente nunca colocou ela em nenhum suporte, nenhuma órtese, nada. Ela já fica em pé sozinha, ela já sobe no sofá, ela já se mexe, super se vira. Então quando chegarem os bebezinhos com assimetria craniana, vocês já têm alguma ideia do que fazer? Que vocês observassem todas essas questões quando chegar um bebê desses pra vocês conseguirem tratar, porque vocês já conseguem. Depois, se vocês quiserem, entrem em contato comigo via mídia social, a gente tenta responder as questões, as dúvidas. E se vocês tiverem interesse, o ano que vem, em fevereiro, a gente começa mais 2 turmas de formação do método pediátrico. Tá bom? No canal do YouTube tem bastante coisa e qualquer coisa vocês falam comigo. Muito obrigada!